É inegável que para começar um negócio a gente vai precisar de capital muitas vezes. O Brasil é um país difícil de se conseguir capital pelos meios tradicionais, seja pelo banco, como um empréstimo e tudo mais. Às vezes é muito difícil e o acesso é limitado. Então, o melhor jeito, muitas vezes, para se conseguir capital para iniciar ou expandir um negócio no Brasil é através de um investidor. E hoje eu vou te dar algumas dicas de como captar esse investimento. Antes da gente entrar na pauta, eu quero falar para você que está procurando uma maneira de implementar um processo de vendas através da internet no seu negócio, acessar lá v4company.com e saber como a V4 pode colaborar com você nesse desafio. E você que é um profissional de marketing digital e está buscando se qualificar para prestar esse serviço de uma maneira profissional, também não deixe de acessar nosso site, que lá nós temos a opção de você se tornar um consultor V4, se formar pelo método V4 ou até mesmo um micro franqueado e assim se tornar sócio da V4, operar conosco, com os nossos clientes. Então acesse lá v4company.com. Aqui eu vou me aprofundar no aspecto de como convencer alguém a investir num negócio que muitas vezes é incipiente, né? Tá começando e tudo mais. Não necessariamente vou me aprofundar no investidor em si. Até porque a minha experiência pessoal, que a gente sempre tenta estar pautado sobre a nossa experiência aqui no quadro da V4, ela não é de captar investimento para a V4. O que a gente fez foi financiar a V4 sempre com o que a gente considera o melhor dos melhores investidores que você pode ter, que é o cliente. Eu comecei a V4 da cozinha da casa da minha mãe, para quem sabe essa história aí já tá cansada de ouvir, mas foi zero investimento, nunca coloquei R$1 dentro da V4. Tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu, foi sempre vendendo e conseguindo receber antecipadamente do cliente e assim financiar o negócio da V4. Então, dentro do que eu conheço de amigos e outros colegas de trabalho que já conseguiram captar investimento, seja através de um investidor mesmo, seja vendendo a sua solução para um cliente, como a gente faz aqui na V4, basicamente segue a mesma estrutura. Então, eu vou te dar a estrutura que a gente normalmente utiliza num processo de venda que você pode utilizar para vender algo que é incipiente ou até mesmo para captar o seu investimento. Mas sobre investidor, nunca esqueça que o melhor investidor é sempre o cliente. Se você conseguir cobrar antecipado sobre a sua solução, melhor é, porque assim você consegue financiar com o dinheiro dos outros, seja captando, como a gente fez com a V4, seja através de um crowdfunding, por exemplo, que são soluções pensadas exatamente para esse fim, para você captar antes de ter o produto. O Elon Musk mesmo fez isso recentemente com um dos modelos da Tesla, que antes de iniciar a produção ele fez a pré-venda, captou um grande investimento, essa pré-venda. É óbvio que no caso dele ele precisou de um investimento para chegar até aquele ponto. Mas talvez com o que você tem, você consiga chegar até um ponto suficiente para conseguir fazer as suas primeiras vendas. Foi assim que a gente fez aqui na V4 e é assim que a gente vem expandindo a V4. Um mito que para você que está pesquisando um pouco sobre investimento, captar investimento, começar um negócio muitas vezes de tecnologia, uma startup, uma ideia diferente, que eu não vou bater muito nisso, que você não precisa pesquisar muito sobre o aspecto da ideia, dessa fase inicial do negócio, é que ideia, gente, ela não vale nada. O valor de uma ideia é zero, uma ideia não vale nada, né? Qualquer pessoa que trabalha, já conseguiu captar investimentos, conseguiu começar um negócio, ela mesmo é um investidor, ela vai te afirmar isso, ideias elas não valem nada. Por exemplo, eu tenho uma grande ideia aqui, eu quero fazer um skate voador. Agora, por que essa ideia não vale nada? Porque eu não tenho a capacidade de execução de fazer essa ideia se tornar realidade. O que vale não é a minha ideia. A minha ideia é ótima, tu não gostaria de comprar um skate voador? Não gostaria. Mas o que difere essa minha ideia não vale nada, dela vale alguma coisa. Não é a ideia em si, é sim a minha capacidade de tornar essa ideia uma realidade. É nisso que as pessoas investem, é isso que elas valorizam. Então o seu objetivo não é convencer a pessoa de que você tem uma boa ideia, mas que você tenha uma capacidade de execução para atingir, resolver aquele problema, que é até o primeiro aspecto que a gente vai bater aqui, que é exatamente o problema. Você sempre vai começar um pitch sobre o aspecto do problema. Que problema você está querendo resolver? Né? Seja um problema, por exemplo, de transporte, no caso de um aplicativo de transporte, você vai ver várias teses de investimento dessas empresas mais conhecidas, começando sempre por esse aspecto. Eu tenho uma dor, seja na V4, cara, tu tem uma dor, tu não consegue contratar profissionais de marketing para implementar o processo de vendas na tua empresa. Eu tenho a capacidade de fazer isso, mas eu bato primeiro nessa dor. Essa é uma dor que a tua empresa tem. Normalmente, no caso da V4, isso já é latente, muitas vezes na pessoa que está chegando aqui pra gente, ou a gente pesquisa e expõe isso para ela. Veja aqui que você não tem um site, você não tem uma presença digital, você não tem isso, você não tem aquilo, vários problemas na sua operação, você não tem uma estrutura de marketing, você não consegue vender, vários problemas.
Qualquer solução ela só vai ser adotada quando o cliente tiver consciência do problema. Então você tem que deixar isso muito claro na sua tese de investimento. Até mesmo tem um caso interessante do Ricardo Bellino, ele foi um cara que conseguiu captar investimento do Donald Trump, né? Antes dele ser presidente, inclusive eles viraram amigos, ele estava lá na posse do Donald Trump, e ele fala um pouco de como que ele conseguiu captar o investimento, ele é brasileiro, né? Do Donald Trump, lá ele tinha poucos minutos, aquela tese super radical de situação de investimento, bem pitch mesmo. E ele fala que o primeiro aspecto que ele chegou pro Donald Trump foi questionando. Cara, tu sabia que São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo? Coisas que o Donald Trump não sabia e eram problemas, né? Uma frota gigante de helicópteros gera um monte de problemas relacionados a isso. O mercado de luxo gera um monte de problemas de soluções para esse público que quer consumir coisas de luxo e não tem. E assim ele captou o investimento do Donald Trump, obviamente seguindo o resto dos outros aspectos. Que depois de tu dar clareza para o problema, tu vai aprofundar aspectos de mercado. Que se tem mercado para isso que tu tá falando. Não adianta eu te vender uma solução de marketing digital se não tem mercado. Vamos dizer que se eu estivesse te vendendo isso talvez 20 anos atrás, seria difícil de eu te convencer. Eu posso te convencer que tu tem um problema, que a tua empresa não tem um site, a tua empresa não tem a presença digital, mas tu vai avaliar que não existe mercado, que ninguém tem internet 10, 20 anos atrás suficiente para justificar esse investimento. Então precisa se mostrar que existe uma demanda latente para essa tese fazer sentido. Cara, tu tem esse problema claro, tem um mercado gigante que tu não tá olhando. Foi isso que o Ricardo Bellino fez com o Donald Trump. Cara, tem essa galera toda, um puta problema de transporte em São Paulo, maior frota de helicóptero, esses caras não tem onde parar, não tem como fazer manutenção, não tem não sei o que, mercado de luxo, os caras não tem consumo, produtos para consumir, pro poder aquisitivo desse mercado. Olha o tamanho desse mercado em números e tudo mais, dá uma tangibilidade. Trazendo clareza para isso, só quando a pessoa tiver clareza desse aspecto do problema e do mercado, que ela vai dar valor para a sua solução. Não adianta eu falar que eu chegar direto num cliente falando, cara, eu sei fazer site, eu sei fazer processo de vendas através da internet, eu sei cuidar das suas redes sociais. Se o cara nem entendeu que ele tem um problema, que ele tem um possível mercado aqui, essa solução, ela fica solta, entende? Não faz sentido dentro do discurso. Ela precisa estar dentro de um contexto onde a pessoa entenda o problema do mercado, para aí sim ela ver valor de como a sua solução aproveita deste problema e deste mercado para entregar algo que vale a pena. Então, tendo em vista que tu não tem um site, tendo em vista que tu não tem nada de processo de vendas na internet, tendo em vista que esse mercado é gigantesco, eu posso fazer por você a implementação desse processo de vendas para que a gente aproveite esse mercado através deste processo de vendas que vai corrigir todos esses problemas que tu tem, que tu não tem um colaborador para fazer isso, eu consigo resolver isso para ti, eu consigo construir todos esses ambientes digitais, transformar isso numa fonte de tráfego relevante para o seu negócio e fazer assim dela uma das maiores fontes de tráfego aí do seu negócio, uma das maiores fontes de receita para o seu negócio. Dentro desse contexto, passa a fazer sentido. Não adiantava eu começar o meu papo falando de SEO, que eu faço SEO. O cara nem quer saber, o cara nem entendeu o contexto do mercado e dos problemas para ver o valor numa estratégia de SEO, que muitas vezes tu vê caras técnicos demais começando seu discurso por esse viés técnico, esse viés muito voltado na solução. Às vezes a solução não é ruim, é boa, mas ele não entende por que o cara, ele acha que o cara é ignorante por não entender a solução dele. Não, cara, se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. Ele não entende o valor da sua solução porque ele não entendeu o contexto. Então você precisa colocar esse contexto claramente para que aí faça sentido. Se você conseguir fazer isso, vai ficar bem claro. O quarto aspecto é o como. Como, quanto, os aspectos mais pragmáticos, né? Você tem uma solução, você tem um serviço, você tem um app, você tem sei lá o que você está querendo fazer. Agora, como, na prática, quanto dinheiro você precisa, prazos, os aspectos mais objetivos do que vai acontecer a partir do momento que ele adotar a sua solução. Então, eu entendi o contexto nesse aspecto, sei que existe essa solução, agora o que vai acontecer a partir do momento que eu adotar a solução? De quanto tempo eu vou precisar, de qual investimento eu vou precisar, como que eu vou operar com esse investimento, para que aí a pessoa entenda que está bem embasado e tem procedimentos claros para fazer com esse dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas querem um investimento semente, por exemplo, de 100 mil reais, aleatoriamente, só porque falaram que é 100 mil reais que as pessoas pegam. Então, não tem sentido, mas para que eu preciso desse dinheiro? Exatamente quanto isso vai gerar de retorno? Será que eu preciso de uma nova rodada? Será que não? Então, você tem que ter clareza nesse passo a passo para que a pessoa consiga fazer sentido aquilo, senão fica uma solução muitas vezes não clara. Eu quero fazer um app muito louco aqui de transporte. Quanto você vai precisar? Que prazo você vai precisar para fazer isso? Se você não tem essa clareza, você perde credibilidade e não consegue captar o seu investimento. E por fim, é importante a gente dar clareza da equipe que você tem.
Aqui, obviamente que isso aqui não é uma fórmula, né, gente? Você tem que adaptar para sua realidade, com o treino isso aqui fica bem orgânico, você não coloca na mesma ordem e tudo mais. Equipe, às vezes, pode ser substituída por cases, né? Você pode colocar ou a equipe, por exemplo, no investimento semente para um negócio novo. É importante eu saber se é de tecnologia, é importante eu saber se tem uma equipe de desenvolvimento para realizar esse software, tendo em vista que você, por exemplo, não é um desenvolvedor. Ou se no caso você é um desenvolvedor, quem vai vender esse app? Quem vai administrar? Quem vai cuidar de todas as partes estratégicas desse negócio? Se você for fazer lá um Canvas mesmo, de um Business Model Canvas, você vai ver que tem várias diretrizes estratégicas do modelo de negócio que você tem que analisar para entender quais são as pessoas chaves, né, que são premissas básicas do seu projeto que você precisa ter no seu time. E às vezes um time de estrelas aí pode chamar a atenção do investidor, né? Você tem lá desenvolvedores com muitos anos de experiência, dentro de empresas muito relevantes, vendedores, porque uma empresa não sobrevive com um homem só, não existe uma estrela, né? Uma empresa, ela depende de um time, de várias pessoas. E quanto mais tu tiver um time composto, ou cases de coisas que você já fez, melhor é. Quanto mais você já tiver feito, né? Quanto mais você já tiver passado de uma fase de MVP, ou você já tiver cases validados daquilo que você está mostrando, nem que necessariamente não seja você que tenha feito, mas até concorrentes, modelos incipientes do que você está fazendo. Por exemplo, quando eu vendi a primeira vez a V4, eu usava concorrentes para exemplificar. Olha como esse concorrente meu, né, naquele caso, em São Paulo, está fazendo isso. Olha esses cases aqui. Cara, o meu trabalho aqui é replicar esse trabalho. Eu sei replicar por isso, pelo meu contexto, pelo meu background. A necessidade, nesse caso, era um projeto simples, que eu estava fazendo, eu podia fazer sozinho. E assim eu vendi os primeiros contratos da V4. Basicamente com essa estratégia. Obviamente a gente foi melhorando isso com o tempo, sem nunca ter captado um empréstimo, nunca ter captado nenhum investimento terceiro, simplesmente vendendo para cobrar adiantado e assim financiar a nossa operação. Então é isso aí, gente. Eu quis falar para vocês de como captar um investimento, como fazer um pitch de investimento, um modelo que a gente tem usado aí desde o início da V4, discutir um pouco sobre esse assunto, que às vezes é dúvida de muita gente. Eu não captei investimentos externos ainda, não vi necessidade de fazer isso, até porque um sócio custa muito caro muitas vezes. Optei pelo modelo de vender e financiar a V4 com o esforço de venda, que é a nossa especialidade aqui. Então comenta comigo o que você acha sobre esse assunto, faz sentido para você, colaborou com o que você estava querendo saber, comenta aqui, dá o like ou dislike. Se você chegou agora, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo relevante que a gente compartilha todos os dias aqui no canal da V4 Company. Também não deixe de acompanhar nós nas demais redes sociais. Eu sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.